Saudações, meu nome é Marcos Meneghetti, repórter de política do Jornal do Comércio, e esta é a série de entrevistas do Jornal do Comércio com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Hoje, estamos conversando com o Monserrat Martins, candidato pelo PV. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Marcos, e aos ouvintes do Jornal do Comércio. Monserrat, eu vou começar perguntando para te contar um pouco para a gente da tua trajetória pessoal, né, até chegar nesse momento aqui como candidato, né? Certo. Bom, eu sou médico. Além da medicina, eu também fiz direito. Eu trabalhei na medicina em vários hospitais de várias regiões de Porto Alegre, vários anos no Hospital Parque Belém, também no Hospital Presidente Vargas, tinha feito estágio na faculdade na Santa Casa, no Murialdo, participei de uma equipe que dava supervisão no Grupo Hospitalar Conceição. Lá na medicina comunitária, eu era da equipe de saúde mental, porque a minha especialidade é psiquiatria. Então, eu trabalhei em hospitais em várias regiões de Porto Alegre. Depois, eu prestei um concurso para o Tribunal de Justiça, onde hoje eu sou médico psiquiatra judiciário, realizo perícias, avaliações em todas as áreas cíveis, criminais, família, infância e juventude, onde a gente já teve muitos atendimentos de jovens com problemas de comportamento, pertencentes a gangues. Então, teve toda a minha trajetória profissional ligada assim, ao atendimento à população mais simples e mais vulnerável, seja do ponto de vista da saúde, física, mental, e dos bairros mais populares de Porto Alegre, desde do Parque Belém até a Murialdo, do Conceição, enfim, Presidente Vargas. Dentro de outros estudos que eu fiz, eu também acabei me formando em Direito. A minha família tem muitas pessoas da área jurídica, meu pai é desembargador, foi presidente do tribunal, enfim, e acabei fazendo Direito também. Hoje eu acabo, de alguma forma, me beneficiando disso na área de perícias para o judiciário, para compreender a finalidade daquela perícia. Eu, como cidadão e como médico, sempre me preocupou a questão da saúde das pessoas, e é muito evidente a relação da saúde com a questão do ambiente, né? A água que a gente bebe, o ar que a gente respira, o alimento que a gente come, tudo isso está numa crise como jamais esteve até hoje, não é? A água do Guaíba nunca esteve tão contaminada, até porque foi abandonado o Proguaíba pelo governo do estado já há uma década. A prefeitura teve apenas o PISA, que é um projeto feito pelo DEMAI, não é, de saneamento local da nossa água, mas continua vindo uma água muito carregada lá dos Sinos, do Gravataí, enfim. O ar que a gente respira, a prefeitura não tem sequer mais medidores de qualidade do ar. Quem tem hoje quem faz esse trabalho hoje é uma ONG chamada Porto Ar Alegre, que instalou medidores de qualidade do ar em 5 UBS de Porto Alegre, porque existe uma relação muito direta do ar que a gente respira com as alergias, com as doenças respiratórias, né? A questão dos alimentos que vêm com agrotóxicos, numa quantidade, estão liberadas numa quantidade que como nunca foi antes, né? Uma grande liberação de agrotóxicos no Brasil, contaminando também os nossos rios perto das lavouras. Então, tudo isso afeta diretamente a saúde nas chamadas doenças da civilização. Há um aumento muito grande dos tumores, por exemplo, né, do câncer, que é uma doença da civilização porque vem de todo esse somatório de contaminações do ar, da água, dos alimentos. Eu me recordo de uma cidade turística maravilhosa que eu estava visitando lá em Minas Gerais, Poços de Caldas. Estava comentando, mas que lugar maravilhoso se morar, Poços de Caldas e tal. Daí um morador local disse, pois é, mas acontece o seguinte, nós temos aqui aquela fábrica de alumínio, e aquela fábrica de alumínio, né, libera micropartículas, e aqui a incidência de tumores é muito maior que nos outros locais. E esse risco nós corremos aqui em Porto Alegre, caso seja liberada a licença para a mina Guaíba, que é uma licença que está tramitando na FEPAM do governo do estado. Então, essas questões da relação ambiente com a saúde me mobilizam profundamente e que me levaram a aceitar o convite do Partido Verde
que foi feito a partir do ano passado, conversa que fui procurar pelo Partido Verde, e aceitei essa incumbência que eu já tinha aceitado 10 anos atrás o convite para representar o Partido Verde ao governo do Estado. Eu acho que foi uma eleição onde nós pudemos expressar várias questões da pauta ambiental importantes, e infelizmente os problemas continuam os mesmos ou se agravaram. Já falávamos em 2010 do abandono do Proaguaíba, que teria que ser retomado, não é? Que foi retomado antes de 2010, foi abandonado pelo governo do Estado antes de 2010, tinha um financiamento do Banco Mundial e o Estado não fez sua contrapartida. Então, é a minha segunda participação no processo eleitoral, a segunda vez pelo Partido Verde, e sempre a segunda sempre vez... foi filiado ao Partido Verde, Monserrat? Sim, sim. A convite, e aceitei o convite por essas questões, porque eu vejo uma relação muito direta entre a questão ambiental e a nossa saúde. A maioria das pessoas, inclusive, não tem muito essa informação, porque a nossa saúde é de forma crônica. Não é diferente, por exemplo, agora no caso da pandemia, é uma situação evidente, tá? Um vírus que causa um ataque imediato. Sim. Mas a contaminação do ar, da água, dos alimentos que ocorre de forma crônica e gera tumores, os cânceres, existem inclusive doenças raras que estão deixando de ser raras, doenças autoimunes, né? As doenças alérgicas, as doenças respiratórias, a asma infantil tem aumentado em incidência. Então, tem uma série de doenças que aumentam em incidência devido a essa contaminação do ambiente, e as pessoas sequer têm esse tipo de informação. Então, pois é, um tema correlato, né, que eu já aproveitando isso que tu mencionaste, né, que é uma pergunta que a gente faz para todos os candidatos, né, que é a seguinte: independente de quem ganhar a eleição, vai passar por uma série de desafios, né, crise econômica, crise sanitária decorrente do coronavírus e mais essas questões ambientais que tu mencionaste, né, que acabam proliferando essas doenças degenerativas, né, como câncer e tal. Qual é o principal desafio, na sua opinião, do próximo prefeito? Se você ganhar a eleição, qual é o principal desafio que enfrenta no ano que vem? Todos nós sabemos que a crise econômica é uma realidade. Mesmo agora, nós acreditamos que vai chegar a vacina entre dezembro e janeiro, e o problema de saúde vai receber um alívio, mas obviamente, há um grande peso dessa pandemia para a desestruturação econômica. Obviamente que a prefeitura vai ter muito menos recursos em 2021 do que tinha em 2020. Em 2020, a prefeitura contou com um orçamento aprovado de 7 bilhões de reais, dos quais, aliás, a maior fatia na saúde, na área de 2 bilhões, e nós sabemos que não vai haver esse recurso para 2021, mas, ao mesmo tempo, o que a gente observa é que pode e deve ser feito um uso bem mais racional desses recursos, né? Nós observamos que há isso tanto na parte da gestão pública, do orçamento municipal, quanto, inclusive, das questões sociais. Existe, por exemplo, na área da saúde, uma série de terceirizações que não são benéficas aos cofres públicos, que acabam sendo mais caras do que os serviços que eram prestados antes. Por exemplo? Então, nessa área... Oi? Você pode dar alguns exemplos? Tem caso, até eu estou para fazer uma visita ao Tribunal de Contas do Estado para verificar todas as situações. Nós temos relatos, por exemplo, de empresas terceirizadas cobravam altos valores para fornecer lá e não é dessa última gestão, já vem de gestões anteriores. Cobrava altos valores para fornecer farmacêuticos para o Hospital Presidente Vargas. Das verbas para os hospitais, uma grande parte iam para o Moinhos de Vento e o Mãe de Deus, que prestam algum serviço para a Prefeitura, o Mãe de Deus para as CAPES e o Moinhos com a unidade na Restinga. Então, há uma série de questões que nós, por isso que eu estou te falando, nós queremos ser junto ao TCE uma série de informações relativas à área de saúde que nós temos de pessoas, até para eu ser da área médica, eu recebo essas informações de colegas e outros profissionais da área da saúde que percebem esse mau uso dos recursos públicos. É um orçamento que, se fosse bem gerenciado
2 bilhões anuais para a saúde, provavelmente esse orçamento bem gerenciado, ninguém morreria de doença em Porto Alegre com esse recurso sendo bem aplicado. Mas as informações que nós temos, e por isso que eu disse, ainda vamos verificar junto no TCE, são de que esses recursos não estão sendo bem geridos. Tá? Tem, inclusive, essa enorme confusão jurídica que foi feita com o IMESF, agora sendo fechado o IMESF, em plena pandemia, esses funcionários ficando sem saber o seu destino. Uma coisa, alguns contrassensos, por exemplo, cerca de 10 postos de saúde já estão sendo fechados em Porto Alegre, os pediatras estão deixando de ser colocados à disposição dos postos de saúde totalmente na contramão de que o mundo inteiro sabe a respeito de saúde. A saúde ela tem que ser feita mais próxima das pessoas, tem que ser feita realmente uma estratégia de saúde da família, isso é um consenso internacional. Eu desconheço qualquer critério de saúde que recomende concentrar os profissionais de saúde em hospitais ou em unidades maiores. Nós aprendemos com o vírus que não se faz aglomeração de pessoas, principalmente na saúde. Antes dos vírus, nós já sabíamos da infecção hospitalar. O hospital é um lugar que, se você não tiver um quadro muito grave, você não deve frequentar. Você deve frequentar o médico no consultório, nos postos de saúde, na forma mais a saúde e o atendimento deve ser o mais descentralizado possível. E inclusive com especialistas, como no caso o pediatra. E a prefeitura atual está fazendo absolutamente o contrário, querendo tirar pediatras dos postos de saúde, querendo fechar postos de saúde, concentrando essas pessoas em unidades maiores, não tem aproveitado corretamente as pessoas, fica jogando de um lado para o outro. Essa questão do IMESF, por exemplo, estava prevista, é uma questão judicial que vem se arrastando há anos, a prefeitura não previu uma forma de lidar com isso, então trata a saúde como uma área de terceirização, se eximindo da sua responsabilidade, quando existem outras áreas que com certeza se beneficiam muito de parcerias público-privadas, terceirizações, mas não a saúde. Não é o caso. A saúde é um dever do Estado, do qual o Estado não deve se eximir. Deve ser responsável por isso e deve usar isso de forma econômica. O senhor acha que expedientes como, por exemplo, parcerias público-privadas e outros tipos de contratualizações não se aplicam à saúde, se aplicam melhor a outras áreas, é isso? Não, existem bons serviços prestados à saúde. Eu citei ali uma unidade na Restinga, feita pelo Hospital Moinhos de Vento. Nós, inclusive, conhecemos uma das pessoas que idealizou esse projeto, um grande administrador de saúde gaúcho, João Palanzi, que fez uma escola dos grandes administradores de saúde. Nós temos excelentes gestores de saúde em Porto Alegre, né? A Fundação de Cardiologia, a Santa Casa, o João Palanzi, que foi provedor da Santa Casa e depois do Moinhos de Vento. Então, existem excelentes serviços. Aquela unidade, por exemplo, do Moinhos de Vento na Restinga prestou excelentes serviços, inclusive com planejamento familiar e prevenção da gestação na adolescência. Então, existem possibilidades de bons serviços. Não quer dizer que não possa haver, não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao fato da prefeitura não assumir a responsabilidade pelas equipes básicas de saúde, não é? Com essa bagunça que foi feita, cria IMESP, fecha IMESP, não foi previsto nada. Esses profissionais da área básica devem ser responsabilidade do Estado, sim, assim como os professores, assim como a área de segurança. O Estado não pode se eximir disso. E, com certeza, existem muitas áreas em que a prefeitura tem de ter maiores parcerias público-privadas que nessas áreas básicas de saúde, educação e segurança. Existem formas da sociedade contribuir com essas áreas básicas. Nós temos contribuições maravilhosas da sociedade civil. O Instituto Floresta já tem contribuído com o Estado, ajudando a equipar as forças de segurança do Estado. Da mesma forma, isso é muito bem-vindo na área de segurança. Então, o apoio da sociedade civil é muito bem-vindo nessas áreas. E existem uma série de projetos e formas de captação de recursos para as áreas básicas que pode ser feito desde verbas do governo federal a verbas internacionais a fundo perdido que nós podemos ir buscar. Uma secretaria importantíssima da gestão municipal
é a atual Secretaria de Parcerias Estratégicas, que nós entendemos até que deva se chamar explicitamente de Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas e de Captação de Recursos, para deixar mais explícito, que não se trata só de parcerias público-privadas, mas também de captação de recursos mesmo, recursos a fundos perdidos, que existem em projetos do governo federal, existem a nível internacional. Então, é muito importante trazer recursos dessas áreas, por exemplo, para inclusão, projeto de inclusão digital nas escolas. Né? Nós entendemos que é formar o jovem com capacidade digital para que mais adiante ele esteja preparado para responder ao mercado de trabalho. Então, é evidente que podem ser agregadas, além das verbas públicas, né, podem ser agregadas na saúde, na educação, na segurança, podem ser agregadas verbas para outros projetos, né, específicos, tanto de segurança, por exemplo, o financiamento vídeo monitoramento na cidade. Nós temos hoje 1.300 câmeras que são coordenadas pelo SEIC, que é um órgão importantíssimo para a segurança pública. E é claro que pode haver um projeto para aumentar o número de câmeras. Então, assim como um projeto nas escolas para aumentar a inclusão digital, assim como projetos na saúde para ampliar setores básicos da saúde, principalmente a atenção primária, projetos para a primeira infância, são projetos básicos, mas de enorme repercussão na vida das pessoas. Então, é evidente que pode haver... Pois não. Antes da gente entrar nessa questão de segurança, que é uma coisa, né, segurança e inclusão digital, que são duas coisas que eu quero tratar contigo, eu queria aproveitar, né, que a gente estava falando de saúde pública, queria aproveitar a tua experiência como médico para falar especificamente das medidas sobre o coronavírus. Se tu considera... boas, como é que foi a atuação da prefeitura nisso, porque teve uma discussão entre equalizar, né, as medidas de saúde, o fechamento, a restrição das atividades econômicas e o oposto, né, não prejudicar a economia tanto, né, a ponto de entrar num ciclo vicioso irreversível. Como é que tu enxerga a atuação da prefeitura? Faria alguma coisa diferente? Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem que ser ressaltado que eu acredito que a questão do coronavírus, em primeiro lugar, não deve ser encarado de maneira nenhuma como uma questão política, muito menos como uma questão partidária. Eu acho que ela deve ser encarada como, de fato, é uma questão de saúde pública, onde as opiniões têm que ser pela ciência, pelo bom senso, pela preservação das vidas, e, portanto, não é uma questão político-partidária, acho que é uma questão científica, né? Em primeiro lugar, isso. Uma segunda questão que está envolvida nisso é que, na verdade, não existe uma só tragédia. Existem duas tragédias na questão do coronavírus. A tragédia da morte, né? É um vírus extremamente perigoso. Do ponto de vista científico, chama atenção. A precariedade é um filamento de RNA que ele é tão simples que ele se confunde com a própria célula e consegue penetrar na célula e faz com que a célula reproduza sem ser percebido como um corpo estranho e passa a ser percebido como um corpo estranho e desencadear as defesas imunológicas a partir do momento que ele deteriora a célula. E por ele deteriorar as células ali a partir do epitélio pulmonar é que a pessoa passa, quando atinge um grande número de células, que passa a produzir essa disfunção na função respiratória. Então, é um vírus, pela sua simplicidade, pela sua capacidade de fusão, é extremamente perigoso, realmente. Então, é uma situação muito grave, que em nenhum momento poderia ser minimizada. Então, todas essas atitudes de isolamento social são importantíssimas, só que tem um segundo problema que tem que ser considerado também, que é a tragédia do desemprego. Então, como é muito complicado e seria muito demagógico chegar e fazer afirmações que é fácil lidar com isso, porque não é. Nós temos, a gestão pública, ela tem que cuidar de forma responsável dos dois problemas, né? Cuidar da saúde e também cuidar da questão do desemprego. O cenário ideal é que é mais ou menos como está sendo agora, que os protocolos de saúde sejam rígidos e exemplares para que
para que possa funcionar a economia, as pessoas têm extremos cuidados, não é? Que é o que a gente entende que é o correto. Tentar preservar os empregos, ao mesmo tempo tendo o maior cuidado em relação à vida. Então, levar isso muito a sério. E esses cuidados, muitas vezes, eles podem ser educativos, porque a pessoa tem que se educar para entrar num comércio, usando máscara, fazendo higiene, ela também está se educando a sua vida em sociedade, porque às vezes as pessoas estão sendo lá proibidas de exercer o seu trabalho, mas ao mesmo tempo não estão deixando de usar máscara e vão se aglomerar numa praça, na casa dos outros, ou fazendo festas. Então, os protocolos eles podem ser educativos para as pessoas internalizarem um pouco essa questão da consciência da gravidade da Covid. Então, o que a gestão pública deve fazer é buscar esse equilíbrio. O que nós não concordamos, e isso tem que ser apontado, que nós achamos gravíssimo, o que nós não concordamos foi com a atitude absolutamente irracional da gestão municipal 2020 de fechar postos de saúde em plena pandemia, de relocar alguns funcionários desses postos em unidades maiores, aglomerando o trabalhador da saúde. Nós não concordamos com o não uso do Hospital Parque Belém, que é um hospital que se ofereceu gratuitamente para ser cedido à prefeitura. A prefeitura alegou que não confiava nos gestores, mas isso é uma desculpa furada, porque, na verdade, nós conhecemos, estivemos visitando o hospital, falando com os gestores, eles mostraram uma carta que eles protocolaram, a prefeitura colocando à disposição da prefeitura para uso do hospital, que teria capacidade imediata lá para 100 leitos que não foram usados, e esse uso não era necessariamente com a gestão do hospital. A prefeitura poderia tranquilamente, e não quis fazer isso, a prefeitura poderia ter assumido a gestão do Parque Belém ou designado quem ela quisesse, poderia falar com os gestores da Santa Casa, do Fundação de Cardiologia, de qualquer outro gestor de saúde, dizer, assumam, nós vamos aproveitar 100 leitos do Parque Belém, que estão lá, né, capacidade de instalação em 2 semanas, e poderiam usar e não usaram. Ao invés disso, inclusive, recebendo uma doação, né, da Ipiranga, da Gerdau e do Zafari, gastaram esse dinheiro para construir 2 andares, ali como anexo ao Hospital Independência, que, no entanto, geraram 60 leitos, quando poderia ter usado gratuitamente 100 leitos lá no Hospital Parque Belém, só com custo de manutenção dos próprios funcionários. Então, houve uma desnecessário uso de recursos de doações da Gerdau, da Ipiranga e do Zafari, que foram usados para construir um prédio de 2 andares para 60 leitos que eram desnecessários, enquanto deixa um hospital abandonado lá, que tem capacidade para 300 leitos, que prestava serviço há quase 80 anos à Zona Sul, e que essa gestão municipal irresponsavelmente deixa abandonado, com desculpas de questões financeiras, quando, na verdade, a função do gestor municipal não é criar problemas, é resolver problemas. Se há problemas na gestão de um hospital, que vá à justiça, como, na verdade, o próprio Hospital Parque Belém está indo à justiça contra a prefeitura por 800 contas não pagas, a prefeitura alega outras questões não prestadas pelo hospital, mas isso que se discuta na justiça. A obrigação da prefeitura é manter um hospital aberto, para 300 leitos, numa área que é excepcional para atendimento a problemas respiratórios. O Hospital Parque Belém foi construído há 80 anos, numa área da cidade onde se respira o melhor ar de Porto Alegre, ali na área do bairro Belém, e ali naquela área, esse hospital ele tem uma construção geográfica, arquitetônica, que ele é feito para ser completamente arejado. Não existe nenhum hospital tão bem arejado em Porto Alegre, onde o ar que se respire seja o melhor para os pacientes. É o hospital mais propício para problemas respiratórios e que, irresponsavelmente, a prefeitura não usou em plena pandemia. Então, essas questões, fechar postos de saúde, deixar abandonado o Hospital Parque Belém, não mais querer deixar pediatras nos postos de saúde, essas questões de irresponsabilidade da gestão municipal, com certeza nós não iremos fazer, e esperamos que ninguém mais volte a fazer isso na gestão municipal de Porto Alegre. No início da nossa entrevista, né, tu mencionaste alguns elementos que te levaram a concorrer, né?
Por exemplo, a qualidade do ar, a qualidade da água. Nesses dois temas especificamente, né, eu sei que tu já desse uma pincelada nisso, mas eu queria que tu falasse mais sobre isso, né? Qual o problema com o ar de Porto Alegre, né? Se eu não me engano, desde 2016 não funcionam os medidores de qualidade do ar, né? E queria que comentasse também a qualidade da água, né? Porque, por mais que o DEMAI tenha sido referência durante um tempo, né, no tratamento da água, nos últimos anos a gente tem aquele fenômeno, né, que acontece normalmente no verão, da água com um sabor, né, o que é totalmente atípico, né, Monserrat? Como é que tu enxerga esses dois, a gestão desses dois? Há uma sobrecarga de tudo o que é feito para filtragem, para tratamento da água, uma sobrecarga com enorme carga de poluição do Guaíba, que já recebe na sua bacia hidrográfica dois dos rios mais poluídos do país, que são os Sinos e o Gravataí. Então, somado ao risco que nós podemos correr caso seja instalada essa mina Guaíba, ali perto do Jacuí, isso pode... Nós já não podemos tomar banho no Guaíba, mas o risco é de inviabilizar o nosso abastecimento de água. Estava falando com um amigo gaúcho que mora no Rio de Janeiro, contando que teve épocas no Rio de Janeiro que eles não conseguiam tomar água, tinham que tomar água mineral, começou a faltar água mineral lá no Rio de Janeiro por falta da potabilidade da água. Então nós achamos que nunca vai acontecer com a gente, mas se essa mina Guaíba for aprovada, e obviamente isso não é da prefeitura, isso é uma aprovação que corre dentro da FEBAN, do governo do estado, mas a prefeitura de Porto Alegre tem que se interessar por isso, e nós não vimos nenhuma manifestação da prefeitura, a prefeitura deve se interessar para ter uma audiência pública, para que isso seja debatido tecnicamente. Nós ouvimos os especialistas do Instituto de Geociências da URGS demonstrando como isso vai contaminar a nossa água e o nosso ar. É uma área de 4,5 mil hectares, ali que equivale a um tamanho do município como Cachoeirinha, ali na região entre Eldorado e Charqueadas, com uma área escavada de mais de 2 mil hectares. Isso vai... o próprio projeto deles fala em rebaixamento do lençol freático, que vai acabar sendo contaminado, falam em colocar uma camada de rochas impermeáveis, o que é impossível essa impermeabilidade numa área de 2 mil hectares. Essa água da chuva vai escoar, vai passar por essa barreira de rocha e vai atingir, vai levar esses resíduos do carvão para o lençol freático, e o próprio projeto, ele prevê a construção de um canal para drenagem da água da chuva, de um canal de 9 quilômetros para dentro do Jacuí. O próprio projeto diz isso. E dizem que é um projeto, chamam de projeto sustentável porque não tem barreiras como tem aquelas barreiras lá de Brumadinho, mas não precisa ter barreiras, eles vão enterrar o carvão de forma que no próprio projeto foi possível técnicos do Instituto de Geociências da URGS preverem que vai contaminar os lençóis freáticos, e eles mesmos estão dizendo que vão drenar a água da chuva, que vai bater naquela poeira do carvão e vai levar essa poeira para dentro do Jacuí. Ora, o Jacuí hoje é a principal fonte de abastecimento de água, já que existe uma grande contaminação lá do Gravataí, dos Sinos, para dentro da bacia do Guaíba. O Jacuí é o nosso maior manancial de água. Nós contaminarmos o Jacuí, o nosso abastecimento fica comprometido. Nós precisamos reativar o Proguaíba para tratar o Guaíba como um todo, inclusive essa água que chega até aqui, lá já desses outros rios. E isso tem que ser reativado. Nós entendemos que usando a Grampal, que é a Associação Consórcio dos Municípios da Grande Porto Alegre, para que busquem recursos, nós busquemos recursos junto com Porto Alegre e os outros municípios para tratar a bacia do Guaíba como um todo, que abastece 40% da população do estado. Então, a nossa saúde, o tratamento da nossa água tem que ser visto como uma prioridade. E para isso é possível fazer projetos em parceria com a Grampal para que todos esses municípios façam a sua parte no tratamento dessa água até chegar aqui a Porto Alegre. E evitando, naturalmente, impedindo a realização dessa mina de carvão, que seria uma verdadeira tragédia para a nossa água e vai descaracterizar a cidade como um todo, né? Imagina a poeira com os ventos que vêm daquela região ali, vai espalhar essa poeira por toda a cidade, essa poeira de carvão. Então é uma coisa que causa um impacto ambiental e para a nossa saúde muito grande, deve ser evitado. Mas isso a prefeitura tem que se manifestar fortemente. Ao invés disso,
ao invés de se omitir em relação a esses projetos, a prefeitura tem que pensar em projetos que gerem economia de forma saudável. Por exemplo, o ecoturismo. Uma coisa que nós entendemos que deva ser aproveitado é essa população enorme de turistas de todo o Brasil que vem a Gramado e Canela. Só nos 3 meses de inverno passam por Porto Alegre 2 milhões de pessoas só de passagem rumo a Gramado e Canela, nem param aqui. Por que nós não podemos ter atrações em Porto Alegre? Tem um exemplo de parceria público-privada que eu estou propondo. Existe uma área pública no Morro Santa Teresa, que pertence ao governo do estado, que nós entendemos que deva ser transformado num pequeno parque ecológico ali em cima do morro e ser proposta uma parceria público-privada, uma concessão para a empresa que construa um teleférico unindo o Morro ao Guaíba. Acho que até para nós, porto-alegrenses, seria uma atração turística bacana, né? Há quanto tempo a gente não pode ver a vista de Porto Alegre? Eu como cidadão de Porto Alegre, gostaria de poder ir num teleférico, descer ali do Morro ao Guaíba, poder ter um pequeno parque ecológico ali. Isso não precisa uma área muito grande, não requer uma área muito grande para construir um teleférico. O teleférico iria do morro até onde? A beira do Guaíba. Até a beira do Guaíba. Até a beira do Guaíba. Imagina que atração para nós mesmos porto-alegrenses, incluir um pacote de outras atrações turísticas, por exemplo, o Delta do Jacuí deveria ser um lugar de ecoturismo. Isso nós vimos, por exemplo, eu como cidadão que gosto de conhecer outras partes do país, eu tive o prazer de ver o Delta do Parnaíba explorando o seu ecoturismo. Lá o turista pode fazer um passeio de barco com guia turístico, mostrando as riquezas do Delta do Parnaíba, e o nosso Delta do Jacuí segue aqui. A gente não conhece, a gente não visita, não tem um guia turístico, não tem um roteiro ecoturístico ali. Então nós deveríamos ter atrações turísticas aqui em Porto Alegre. Nós temos caminhos rurais, nós temos uma zona rural que é importantíssima em Porto Alegre a ser preservada. Isso é uma outra questão fundamental, estimular a produção orgânica nessa zona rural de Porto Alegre. Tu mencionaste antes, né, essa questão do agrotóxico, e Porto Alegre, eu não sei se continua sendo, mas já foi a capital com o maior número de feiras ecológicas, né, na América Latina. A ideia é incentivar eventos como, por exemplo, essas feiras orgânicas. Existe, eu estava comentando aí num pacote turístico, nós achamos que deva ser, eu acho que a prefeitura, que hoje em dia tem o seu setor de turismo dentro de uma diretoria, dentro da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, tem que ser muito ativa essa diretoria de turismo e propor pacotes ecológicos para valorizar justamente o turismo ecológico em Porto Alegre, aproveitar, falar com essas agências de turismo que levam 2 milhões de pessoas no inverno a Gramado e Canela. Eu nem sei o número do ano inteiro, mas lá é o turismo do ano inteiro. O turismo tem o ano inteiro, tem outro grande pico lá em dezembro também, com o Natal Luz. Então, são milhões de pessoas que passam por Porto Alegre e não tem atração turística, que nós deveríamos ter um setor de turismo muito ativo, nós deveríamos ter uma concessão para criar um teleférico, a título de exemplo, pode ser outras atrações também. Nós deveríamos fazer turismo no Delta do Jacuí, os roteiros rurais, já existem hoje alguns roteiros rurais, já existem alguns locais que recebem turistas, mas é uma coisa incipiente, não é divulgada, né? Imagine que bacana uma cidade, uma capital como Porto Alegre, ter um roteiro turístico, ter uma área rural que, para ser preservada, ela tem que ser desenvolvida economicamente. Ela depende disso. E, infelizmente, apenas 10% da produção da nossa área rural é uma produção orgânica. Qual é a forma de incentivar isso? A prefeitura, ao adquirir os alimentos para as creches, para as pré-escolas, para as escolas municipais, ela deve incentivar a compra, adquirir esses alimentos orgânicos para incentivar o aumento da produção orgânica, portanto, aumentar a produção de alimentos sem agrotóxicos em Porto Alegre. É muito importante a produção local também, porque quanto menor o espaço entre a produção do produto e o consumo, é melhor em todos os sentidos, é melhor economicamente, o desperdício é menor na cadeia logística, e também para o consumo, nós vamos consumir um alimento mais sadio, mais perto do momento em que ele foi
em que ele foi produzido. Então, é muito importante esse incentivo à produção orgânica na nossa zona rural. E muito importante o incentivo ao turismo em Porto Alegre, a beleza do nosso Guaíba, o nosso cartão postal. Nós temos que trabalhar em projetos de despoluição para recuperar a balneabilidade dele. Se nós não fizermos nada, ao invés de nós recuperar a balneabilidade do Guaíba, nós vamos não estar conseguindo beber essa água. Então, a economia sustentável é essa. Outra coisa que poderia ser um outro atrativo turístico, uma linha. Hoje nós temos apenas aquela linha experimental do aeromóvel ali entre o aeroporto, terminal 1 e terminal 2 do aeroporto. Uma linha que venha do aeroporto até o gasômetro e uma linha pela Zona Sul é outro exemplo de uma boa parceria público-privada, né? O Estado pode fazer a parte com um projeto junto ao BNDES para captar a sua parte, não é numa parceria público-privada onde uma empresa privada possa explorar e construir essa linha de aeromóvel, assim como são recomendáveis também já trajetos recomendados para aeromóvel, um pela Cis Brasil e outro pela Avenida Ipiranga. Então, esse é um bom exemplo da parceria público-privada, não é? O estímulo a um transporte limpo, o estímulo ao turismo. Esses são os projetos que nós achamos que as parcerias privadas são bem-vindas, assim como os incentivos fiscais para novas tecnologias limpas, como é o caso da energia solar. Nós achamos que o poder público deve dar o maior exemplo de incentivo, abrindo mão, no caso da energia solar, abrindo mão do imposto sobre serviços. Inclusive já houve um projeto que foi estudado de redução do IPTU para a instalação da energia solar. Esses projetos são prioritários para o desenvolvimento da cidade, porque geram mão de obra. Nós temos que gerar mão de obra com a figura do instalador de energia de placa fotovoltaica para residências, para prédios. Esse é o tipo de emprego que nós temos que gerar. Imagina quanta gente que hoje está sem uma fonte de renda e que poderia estar se habilitando, se capacitando para instalar placas fotovoltaicas para residências, gerando emprego, aquela residência gerando uma forma de economia de energia em relação à energia elétrica, porque vai estar diminuindo a sua necessidade de energia elétrica, porque vai estar captando energia solar. E isso, dando exemplo com os próprios prédios públicos economizando em consumo de energia, usando energia solar. Então, esse é o bom empreendedorismo, esse é o bom uso da parceria público-privada, esse é o bom uso do incentivo fiscal, transformando Porto Alegre num polo de tecnologias limpas. Nós temos excelentes profissionais aqui, excelentes empresas. Nós temos aqui uma empresa pública, que é a Procempa, que é de uma área estratégica fundamental. A Procempa tem que ser muito bem usada, e tem capacidade técnica para isso. Nós temos iniciativas do empreendedorismo aqui no Rio Grande do Sul, e particularmente Porto Alegre é privilegiada por ter aqui o Tecnopuc, que tem uma qualidade de primeiro mundo em tecnologia da informação. Então, é muito importante que a Prefeitura de Porto Alegre tenha uma visão de futuro, de poder estimular aqui as novas tecnologias. Porto Alegre deve ser uma capital e um polo de tecnologias limpas. Aqui tem que ser o lugar para... Esse tema, todo esse planejamento, né, que está falando, uma cidade do futuro, né, tudo isso pode entrar no debate do plano diretor, né, que inclusive deve ser revisado no ano que vem, né, aparentemente esse ano não, que era o ano que deveria ter sido revisado, não vai acontecer. Aí se discute, né, a questão urbanística, o tamanho dos prédios, a questão da arborização, enfim, um conjunto de fatores, né, inclusive essa questão das placas fotovoltaicas, né, incentivos para captação de água da chuva e tal. O que o senhor espera dessa revisão do plano diretor e, ganhando a eleição, qual seria a sua orientação nesse momento importante, né, da cidade, nesse debate importante do plano diretor?
Eu acho que nós temos que prestar atenção para vários aspectos do plano diretor, mas um deles que deve merecer uma atenção especial é a preservação da zona rural de Porto Alegre, que está sendo caracterizada por uma série de condomínios. A especulação imobiliária, obviamente, cuidando dos seus interesses, tem interesse em ocupar todo aquele espaço lá e está deixando de ser uma zona rural. Teve uma época que chamava até de rura urbana, está deixando a zona rural para virar uma área de especulação imobiliária, que é compreensível os interesses das construtoras nesse sentido, mas que essa área rural tem que ser preservada por vários motivos. Em primeiro lugar, ele é fundamental para a qualidade do ar de Porto Alegre, né? Essa área arborizada é fundamental para a qualidade do nosso ar. Em segundo lugar, é uma possibilidade de produção de alimentos orgânicos nessa cadeia local de produção que diminui o tempo e a logística do transporte entre o produto e o consumidor. Então, isso diminui também a poluição da cidade com esse transporte mais próximo. Tem detalhes técnicos, assim, por exemplo, os caminhões que vêm do interior, eles usam um tipo de diesel pior do que o diesel que é usado aqui na cidade. Então, tem inúmeros fatores técnicos que é importante reduzir a distância entre o que é produzido e o que é consumido. Aliás, nós temos que mudar a nossa matriz energética de transportes para aqueles transportes não poluentes. Já foram feitos estudos sobre a questão do ônibus elétrico, é muito importante isso. O diesel não deve ser o combustível a ser usado na cidade, tem uma série de produtos tóxicos no diesel extremamente nocivos para a saúde, por mais que eles têm hoje o biodiesel, tentativas de reduzir a intoxicação pelo diesel, mas ele continua sendo altamente poluente. É muito importante que a gente tenha projetos de mudança das nossas matrizes energéticas para matrizes não poluentes, inclusive os ônibus elétricos, além de outros projetos como Aeromóvel, VLT. Nós temos que caminhar, a cidade do futuro tem que caminhar para esse tipo de projeto, né, e não para esse modelo altamente carregado, altamente poluente para a nossa saúde de transportes que nós temos hoje. Então, esse tipo de economia que cabe ao poder público incentivar. E concluindo em relação ao plano diretor, nós temos que cuidar isso, né, que a cidade não perca os seus espaços verdes, tendo uma atenção especial com a zona rural, mas para toda a cidade também. Tem algumas cidades que eu tenho visto na Grande Porto Alegre, onde há alguns condomínios lamentáveis, que são assim quase que um cemitério de concreto, onde não há nenhum espaço para arborização, porque não estão previstos espaços arborizados nesses condomínios que a gente tem visto. Então, é muito importante que a qualidade de vida seja preservada pelo plano diretor, numa série de aspectos, mas inclusive esse da questão da arborização. Há pouco tempo se discutiu, né, na cidade essa questão da arborização, muitas pessoas reclamando de um corte de árvores com frequência, assim. A gente recebeu no jornal muitas e muitas reclamações, a gente mandando foto de árvores cortadas, e aparentemente parece que faltou uma transparência por parte da prefeitura em explicar o que estava acontecendo, se estavam simplesmente sendo cortadas ou se estavam sendo repostas essas árvores. Como é que tu percebe essa questão da arborização mais cotidiana, assim, nas ruas, não necessariamente num parque ou num condomínio, né? Como é que tu percebe essa questão, Monserrat? Olha, isso são questões técnicas. Quando eu falei, por exemplo, da questão da pandemia, eu disse, olha, isso não é só uma questão política, isso é uma questão científica. A questão da arborização também é uma questão científica, eu quero te dar um exemplo disso. Nós temos um projeto, aliás, só para essa questão da podagem, eu estava assistindo A Hora do Brasil, eu sou uma das pessoas que assistem A Hora do Brasil, que, aliás, é um programa bem informativo. Aquele programa de rádio, acho que é a Hora do Brasil o nome, né? Voz do Brasil, Sim. Voz do Brasil. E ali agora é a Hora do Brasil, a antiga Voz, né? Voz do Brasil, estava contando um caso de uma queda
de um galho que caiu sobre uma pessoa, enfim, e que ela acionou o Estado por negligência na poda, porque aquele galho caiu, seria previsível, queria cair, não houve manutenção e tal dos serviços públicos. Então, existem questões técnicas que tem que se atentar para elas, assim como, às vezes, há podas que não são recomendadas, há algumas que são necessárias. Então, são questões técnicas. Os especialistas têm que ter parecer a respeito disso. Eu quero dar um exemplo também de um projeto que nós temos, chamado Porto Alegre dá Frutos, até com esse agravamento da questão da fome. Nós temos um problema crescente em 2021, teremos um quadro da fome em Porto Alegre, no Brasil inteiro. Hoje estava vendo também matéria de telejornal, o aumento da fome no país, já vinha antes da pandemia e está se agravando agora. O que a ecologia pode fazer pela fome? As árvores frutíferas. No entanto, nós não podemos plantar árvores frutíferas indiscriminadamente pela cidade, até porque se eu coloco uma árvore frutífera numa avenida muito poluída, uma criança vai lá, vai pegar uma fruta para comer essa fome, vai estar comendo na casca daquela fruta, vai estar comendo o dióxido de carbono junto, vai estar se intoxicando. Então, para um projeto de plantio de árvores frutíferas em Porto Alegre, esse projeto tem que ser feito de forma técnica e privilegiando aqueles bairros, aquelas vilas mais periféricos, mais longe dos movimentos de carro. Deveria, inclusive, haver comitês para cuidar dessas árvores frutíferas. Nós pensamos que os conselhos tutelares devem participar de comitês da Frutas da Minha Rua, né? Então, algumas pessoas ali orientam as pessoas da rua como fazer uso correto daquela fruta, para uma criança não comer uma fruta podre, uma fruta estragada, né? Uma fruta verde que vai fazer mal para a sua saúde. Mas esses projetos têm que ser feitos de forma técnica, não é simplesmente sair plantando árvores frutíferas, pronto, está resolvido o problema da fome, agora todo mundo vai comer, vai ter fruta para comer. Não. Tem que ser previsto assim, as estações de cada fruta, não é? Como eu já disse, os locais, as ruas, onde elas possam estar menos poluídas pelo contato direto com a descarga dos automóveis, sendo os bairros mais carentes da cidade, as pessoas têm menos condições de adquirir aquela fruta lá na feira local. Então, esses projetos têm que ser feitos de forma científica, não é simplesmente assim, uma regra geral, todas as árvores vamos fazer isso aqui. Não. Cada árvore tem o seu cuidado específico, tem a sua época de floração, sua época de dar fruto, tem a sua condição específica para ser plantada ou para ser mantida. Então, nós achamos que a prefeitura tem um excelente quadro técnico para isso, né, na SMAN, e tem usado muito pouco. É uma pena que a prefeitura tenha usado muito pouco. A negligência com a questão ambiental vai até o abandono do viveiro municipal de Porto Alegre, né? A Porto Alegre também se omitiu quando o governo do estado fechou a Fundação Zoobotânica, e hoje nós temos uma incerteza em relação ao destino do próprio Jardim Botânico de Porto Alegre, ao Museu Zoobotânico, a todas aquelas espécies vegetais ali, que são uma verdadeira aula botânica e de educação ambiental para os nossos jovens, e são um local de pesquisa e ensino também. Então, preservação de algumas espécies em extinção, né? É uma questão de valorizar a ciência e os nossos quadros técnicos. Oi? Antes, eu te interrompi antes, lá no início da entrevista, quando eu estava falando da questão da inclusão, né, digital nas escolas e também na segurança. A gente está assim, caminhando para os 10 minutos finais, e eu queria só retomar esse tema contigo para arrematar, né? Estava falando da importância da inclusão digital na educação. Exatamente. Nós estamos numa mudança de paradigma, né? Eu sou daquela geração que foi criada sentada em classe escolar, anotando ali no papel e na caneta. Hoje nós temos uma gurizada que é criada em casa com o seu aparelhinho celular, mesmo as pessoas mais humildes costumam ter algum modelo, geralmente não tem
têm dificuldade de acesso ao Wi-Fi, enfim, mas com certeza é uma geração criada no mundo digital e que os empregos cada vez mais dependem da sua qualificação digital. Nós entendemos que deve haver um projeto específico de inclusão digital e nosso programa de governo, esse projeto deve buscar fontes de financiamento, né, deve buscar a captação de recursos a nível de fontes federais de financiamento, de fontes internacionais de financiamento. Nós entendemos que as escolas devam ser devidamente emparelhadas para que os jovens possam ter acesso aos equipamentos digitais nas escolas, a rede de Wi-Fi também. Tem uma grande ironia, né? As pessoas dizem, pô, como é que não está funcionando no meu celular se no presídio funciona? Que ironia é essa que o crime organizado dispõe de comunicação digital e, às vezes, a sociedade, onde deveria dispor, não dispõe. Então, nós entendemos que deva ser feito todo um programa de inclusão digital que inclui não só a possibilidade de aparelhos nas escolas para os estudantes, como também centros de inclusão digital nos bairros, espalhados ao longo dos bairros, com áreas livres para Wi-Fi. Mas a pessoa pode até ter o seu aparelhinho simples ali, mas não tem Wi-Fi na sua casa, então ela tem que, de repente, ter pelo menos um centro de inclusão digital no seu bairro, onde ela possa ter acesso tanto a aulas de inclusão digital, quanto à própria rede de Wi-Fi. As escolas têm que ter boas redes de Wi-Fi. Esses centros de inclusão digital têm que ser criados por um projeto de inclusão digital de Porto Alegre, e isso é fundamental para a qualificação de mão de obra, porque o emprego do futuro, hoje não existe nenhuma atividade que dispense a informática. Essa pandemia evidenciou isso. O próprio comércio se tornou um comércio muito digital, não é? As pessoas fazem encomendas por meio digital. Então, não existe possibilidade de geração de emprego sem a qualificação das pessoas, e a qualificação tem que começar pela escola. É claro que esse programa de inclusão digital não se restringe à escola, mas também aos trabalhadores, a reciclagem dos trabalhadores para incluir essa capacitação para que eles estejam aptos para toda uma rede de trabalhos necessários no serviço, no comércio, na própria área de TI. A área de TI é uma das áreas que ainda tem muita capacidade de absorção de mão de obra, e quanto mais a pessoa se qualifica, mais apta a uma série de trabalhos especializados ela vai ser requerida. Então, para o desenvolvimento da cidade, para a geração de emprego, investir em tecnologias é fundamental. Inclusive, uma das ideias que nós tivemos de colaboradores foi de que pudesse, além do ensino, além de qualificar bastante as nossas escolas municipais, que se pudesse pensar até mesmo num curso municipal superior. E se essa ideia for levada adiante, o curso superior municipal que Porto Alegre deveria ter é o curso de TI, né, numa parceria com a Sempa, né, numa parceria, numa colaboração com a sociedade civil, numa parceria com a Tecnopuc. Esses dias nós subimos de uma iniciativa fantástica, nós temos muito a elogiar a iniciativas sociais meritórias como essa, do Tecnopuc, que lançou um aplicativo de inclusão digital, de treinamento das pessoas por meio digital. Quer dizer, a pessoa que tiver ali o seu aparelhinho, que tiver acesso ao Wi-Fi, ela pode se capacitar por um aplicativo desenvolvido por pessoas voluntárias, criados por voluntários lá do Tecnopuc. Então, a sociedade civil tem contribuído muito. Aliás, hoje está ocorrendo um evento importantíssimo também em Porto Alegre. Hoje, às 17 horas, vai haver o lançamento da Carta 2050, do Pô Inquieta. É um outro movimento fantástico assim, de empreendedorismo, de iniciativas, de criatividade. Então, existe toda uma qualidade dos nossos empreendedores porto-alegrenses, uma qualidade dos nossos técnicos, a qualidade que tem os profissionais da Procema, das várias secretarias municipais da Prefeitura de Porto Alegre, que poderiam estar contribuindo com o desenvolvimento, principalmente em áreas estratégicas. Um exemplo, na reciclagem. Reciclagem é importantíssima. Porto Alegre produz 1,2 mil toneladas de lixo por dia. É um problema gigantesco.
Isso aí está indo para um aterro lá, a maioria disso está indo para um aterro em Minas do Leão. Porto Alegre já reciclou, chegou a reciclar 12%, hoje está reciclando apenas 6% dos seus resíduos sólidos, que é um desperdício absurdo. E essas 16 unidades de triagem que existem hoje estão sem contar com o auxílio técnico dos quadros da prefeitura, porque a gestão municipal não está entendendo que isso é uma prioridade, está usando os seus quadros técnicos apenas para fiscalizar essas unidades de triagem, que são cooperativas de famílias. Nós estivemos visitando, por exemplo, a Cupertinga, que reúne 50 famílias, né, de recicladores, de catadores que vão lá para essa unidade de triagem para encaminhar esses materiais para reciclagem depois. O que acontece? Essas 50 famílias, cada 100 mil reais que seria dedicado para essas 50 famílias, digamos que com 100 mil reais cada uma ganharia 2 mil reais, 50% disso eles perdem tendo que pagar técnicos terceirizados, porque a prefeitura não está dando assessoria técnica para essa unidade de triagem, está usando os técnicos apenas para fiscalização e não para dar assessoria técnica, ou seja, eles têm que contratar empresas terceirizadas que comem, né, profissionais especializados, engenheiro e tal, mas que não estariam necessariamente dessa função para ter os seus ganhos, que na verdade estão com essa terceirização dessa orientação técnica para que possam funcionar as unidades de triagem, está comendo metade dos ganhos dessas famílias de catadores lá. Estão 50 famílias lá da Cupertinga e outras milhares de famílias dessas 16 unidades de triagem, que poderiam ser milhares de famílias, mas são poucas, porque o negócio não se desenvolve como um fator de renda que estimule mais famílias a participar, porque metade da sua renda está sendo comida por falta de colaboração da prefeitura. Então, na verdade, esses serviços estratégicos têm que ser tratados como prioridade para a prefeitura. Né? As unidades de triagem têm que ser a gente está se encaminhando para os 2 minutos finais. Certo. Eu vou pedir para te fazer as tuas considerações finais, né? Certo. Nós sabemos que uma gestão municipal não vai, obviamente, resolver todos os problemas do mundo, mas nós sabemos que uma gestão municipal pode fazer muito pela cidade. Se os recursos da saúde forem bem utilizados, os recursos da educação, os recursos da segurança, nós podemos melhorar muito a segurança de Porto Alegre com o vídeo monitoramento, com uma reposição dos efetivos da Guarda Municipal. Hoje a Guarda Municipal já pode portar arma, mas ela tem uma função comunitária muito importante. A presença dela nas escolas, ela também tem que estar presente nos postos de saúde, ela também tem que estar presente nos espaços públicos, colaborando com a Brigada Militar. E hoje nós temos apenas 400 guardas municipais e não há concurso previsto para sua reposição, porque muitos já estão se aposentando. Nós temos apenas 1.300 câmeras de vídeo monitoramento na cidade, mas é importantíssimo que elas sejam mantidas e ampliadas. Nós temos que ampliar muito o vídeo monitoramento, porque o vídeo monitoramento é fundamental para a nossa segurança pública. Então, a gestão municipal pode e deve colaborar muito, sim, na segurança pública, assim como na educação, com a inclusão digital, assim como na saúde, retomando os pediatras aos postos de saúde, reabrindo os postos de saúde que foram fechados, e com uma boa gestão dos recursos públicos em parcerias público-privadas, onde elas devem ser feitas, na área dos transportes, na área de infraestrutura, possibilitando novas formas de geração de energia de transporte com tecnologias limpas, né? Então, nós já demos vários exemplos de como fazer isso. Então, nós temos que buscar recursos que não estão sendo buscados a nível federal e a nível de projetos internacionais. A nossa Secretaria de Parcerias Estratégicas tem que ser a Secretaria de Parcerias Estratégicas e Captação de Recursos. Então, muito pode ser feito. E nós não achamos que a Prefeitura Municipal deve se omitir, como tem feito hoje, de estar terceirizando quase tudo na cidade. Não é o caso. Existem questões muito importantes de parcerias público-privadas, há setores onde a terceirização pode ser muito bem-vinda, mas não essa terceirização geral, como está hoje, por exemplo, na área da saúde, onde nem mesmo os funcionários
de seus servidores da saúde da área se da família sabe onde serão locados, ou como vão trabalhar, ou quem vai prestar esse serviço de saúde. Então, o Estado deve cumprir... Oi. Nosso tempo aí está esgotado, acabamos. Eu sei que os temas, né, da cidade são infindáveis, né, muita coisa para a gente discutir, mas eu queria agradecer a tua presença aqui na nossa entrevista especial com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Muito obrigado por falar com a gente e apresentar as propostas para as pessoas, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós acreditamos que Porto Alegre pode ser mais alegre e mais sustentável. E muitas coisas podem ser feitas para isso. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Encerramos por aqui, então, nossa entrevista com o Montserrat Martins, candidato pelo PV à Prefeitura de Porto Alegre. Até a próxima.